Olá, gente! Estamos aí na nossa campanha de 52 dias de jejum e oração. Dia 9, ousadia para testemunhar. Esse é o tema do dia de hoje, porque estamos na semana 2. E na semana 2 nós estamos falando sobre ousadia. O texto bíblico está em Atos, capítulo 4, versículo 29 até o versículo 31. Diz assim: Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu servo, do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aqui nós temos uma oração, né? Pedro, João e a igreja, naquele iniciozinho, estava ali orando e estavam sofrendo ameaças. Então ele fala assim: Senhor, olha, tá vendo a ameaça deles? Então, uma ameaça externa. Então, aquela ameaça que a gente já conhece, que é uma ameaça de perseguição religiosa, uma ameaça de cunho político. Então, pode existir ameaças externas. Então, uma das coisas que pode nos prejudicar no anúncio do evangelho com ousadia são as ameaças externas. Quais são as ameaças externas que têm tentado impedir você de pregar o evangelho com ousadia? E aí? Tem alguém tentando te impedir? Algum vizinho? E aí eu fico fazendo essa pergunta porque às vezes a gente fala assim, é difícil pregar o evangelho em Santa Teresa, as pessoas perseguem e tal, etc, um monte de coisa. Mas, por exemplo, atualmente, né, nos dias de hoje, no dia que esse vídeo está sendo gravado, quais são as ameaças externas que a nossa igreja tem sofrido para pregar o evangelho? Cri, cri. É isso mesmo. Então, o que está acontecendo? Ameaças internas. Então, muito cuidado com as ameaças internas. Às vezes, elas são piores do que as externas. Mesmo que essa igreja aqui, a igreja primitiva, sofresse ameaças externas, ela não deixava de pregar o evangelho com ousadia. Mesmo com as ameaças externas. Então, assim, a ameaça externa não é motivo para a gente parar. Mas, assim, eu vejo que a ameaça interna ela é pior do que a externa. O que é a ameaça interna? É a vergonha, é a timidez, é a falta de intimidade com Deus, é a falta do tempo a sós com Deus, seu devocional. Então, assim, essas ameaças internas nos prejudicam mais, porque a gente fica negociando com a gente mesmo. Ah, hoje eu vou, hoje eu não vou, e não sei o quê. E toda vez que a gente negocia com a gente mesmo alguma coisa, a gente sempre perde, gente. A gente sempre perde. Então eu preciso de ter essa ousadia para vencer também essa ameaça interna aqui. O que está me impedindo aqui dentro de pregar? Aí sim, eu tenho medo de falar em público. Eu tenho vergonha. Eu não tenho um testemunho tão impactante assim. Então a ameaça interna é muito perigosa. Então peça ao Senhor para Ele te mostrar, para Ele sondar o seu coração, para que Ele venha falar com você dessas ameaças internas. E você vê que na oração, eles estão orando dizendo assim, olha, Senhor, vê, eles estão nos ameaçando. Mas nos dê ousadia, queremos pregar sua palavra com ousadia. E enquanto a gente prega, que o Senhor estenda a sua mão com cura, sinais, prodígios e maravilhas. Então, assim, essa deve ser a nossa oração. A oração para pregar o evangelho e as curas e os milagres como sinal, né, dessa pregação. É como se fosse ali uma ilustração do poder de Deus no ambiente menor, porque o poder de Deus é infinito, né? O poder de Deus é maravilhoso, é de eternidade a eternidade. Mas uma pessoa que não conhece Jesus, ela vai ouvir a palavra. O Espírito Santo já vai estar tocando nela ali. Então a cura, o milagre, o sinal, o prodígio, é como se fosse ali uma assinatura de Deus para dizer, tá vendo? Você tá vendo com seus próprios olhos, eu tenho poder. É mais ou menos isso, tá? São sinais, né, para que as pessoas incrédulas possam acreditar. E também fruto da misericórdia de Deus. Muitas vezes Jesus curava por compaixão, por misericórdia, que aquela pessoa estava sofrendo muito, né? Então Deus também vai fazer sinais, prodígios e maravilhas, fruto da misericórdia dele. Deus é maravilhoso demais. Isso é de acordo com também a soberania de Deus. Mas isso não nos impede de também o quê? Orar. A Bíblia pede para que a gente ore pelos enfermos.
Não é o nosso papel tentar descobrir se aquela pessoa vai ser curada ou não, se Deus quer ou não. A Bíblia manda a gente orar pelos enfermos. A Bíblia manda a gente orar pelos que sofrem. Então nós vamos orar, nós vamos clamar. Então nós temos a fé da cura, nós temos a fé para o milagre. Mas se Deus, em sua soberania, não quiser, aí é com Ele. Mas o nosso papel é orar. Às vezes a gente deixa de orar porque a gente fala assim, eu não sei qual é a vontade de Deus. Uai, então se você não sabe a vontade de Deus, obedece o que está na palavra. Ore pelos enfermos. Ore pelos enfermos. Levanta um clamor, acorda de madrugada, impõe a mão. Impõe a mão. Não é isso que está escrito também? O apóstolo Paulo não dá essa orientação. O apóstolo Paulo, Tiago, nos dá essa orientação, né? Chama os presbíteros da igreja. Tem alguém doente? Chama os presbíteros da igreja. Vai lá, passa o óleo. Entendeu, gente? O nosso papel é esse. Então aqui ele ora, né? Senhor, enquanto a gente prega a palavra com ousadia, estende o seu braço, né, com mão poderosa. E aí depois eles terminaram de orar, o lugar tremeu com a oração deles. E aí o que eles fizeram depois? Foram pregar o evangelho. Aqui está a chave para mim. Nós aqui estamos orando 52 dias de jejum e oração, falamos sobre renúncia, falamos sobre ousadia, mas a nossa primeira semana falou sobre renúncia. E aí agora essa semana você já não está renunciando mais, ou seja, você não tem fé. Agora, se eu clamei a Deus por renúncia, para Ele me ajudar, para Ele me acompanhar, para Ele me socorrer, e minhas dificuldades de renunciar a alguma coisa, mas eu estou pedindo, Senhor, me ajuda a renunciar. O que eu tenho que fazer no dia seguinte ou no próprio dia? Renunciar, mesmo que sem a vontade de renunciar. Porque eu acabei de orar para pedir a ajuda de Deus. Então eu tenho que colocar Deus à prova, eu tenho que... renunciar. Se eu tenho que renunciar a determinada comida, então eu vou renunciar, mesmo que eu esteja com muita vontade de comer aquela comida. Mas eu pedi a ajuda de Deus no meio da minha renúncia. Logo, eu preciso dar o passo de fé. Então aqui eles estavam orando, Senhor, nos dê ousadia para pregar. Nós queremos pregar, mesmo com a ameaça deles. Nós queremos pregar o evangelho com ousadia. Eles terminaram de orar, o ambiente tremeu com a oração deles, e eles foram fazer depois, foram fazer comida, foram fazer churrasco, foram fazer passeio. Nada contra nada disso. Mas eles terminaram de orar, eles foram fazer o quê? Foram pregar. Ou seja, foram pregar. Eles não pediram ajuda de Deus? Ou seja, logo eles tinham certeza que Deus estava com eles. O problema da gente é que a gente ora e a gente não confia na oração que a gente entregou ao Senhor. Então, como é que a gente vai testemunhar com ousadia? Ou seja, se nós estamos pedindo nessa semana para ser ousado para ser cheio do Espírito Santo e agora ousado para testemunhar, o que eu tenho que fazer na semana seguinte, gente? O que eu tenho que fazer na semana 3? Pregar o Evangelho. Eu preciso pregar o Evangelho com ousadia. Ah, mas eu nem sei direito. No curso, na Escola Eleve, que nós temos na igreja, Escola Eleve, nós temos o módulo 2, que é o curso Desenvolva, para você desenvolver seus dons e talentos. Nós falamos sobre evangelismo lá. Então, você sabe evangelizar sim, gente. O que Deus fez por você? Como era a sua vida antes de Deus e como é a sua vida agora com o Senhor? Você leu a Bíblia hoje? Espero que sim. Você leu a Bíblia hoje? O que Deus falou com você através desse capítulo? O que você pode compartilhar com alguém com aquilo que você leu da palavra hoje? Na semana passada, o que Deus falou com você? O que Jesus veio fazer nessa terra? Nós precisamos saber quem é Deus, quem é o homem, quem é Jesus. Eu preciso saber disso. Eu preciso saber disso. E às vezes não vai dar tempo de você fazer ali no evangelismo, passar todo o conteúdo para a pessoa. Às vezes a pessoa está sofrendo, você vai estar ali, você vai abraçar a pessoa e você vai orar por ela. Vai perguntar se ela quer uma oração. E você vai orar. E não tem dia nem hora. Eu frequento um restaurante aqui em Santa Teresa e vou lá pro restaurante e vou de propósito. Eu vou de propósito, porque eu como pastor do bairro eu tenho que transitar no bairro. Então eu vou lá no restaurante às vezes para almoçar. E aí eu converso com a dona do restaurante. E eu oro por ela ali, no restaurante. E o restaurante é pequeno, não é grande. Então assim, ela fica ali sentada, fazendo pra gente fazer os pagamentos, né, da comida. E eu abraço ela e tal. E aí, como é que tá a sua saúde? Como é que tá a sua vida? Ah, pastor, tá assim, tá assado. Falei, então vamos orar aqui agora? Posso orar por você aqui agora rapidinho? Ela, sim, pastor, pode orar. E ela não é evangélica. E ela deixa eu orar lá no restaurante dela. Pastor, mas ela, porque ela faz isso porque ela te conhece. Mas ela me conhece porque eu me manifestei, né? Eu fui uma vez no restaurante lá.
Porque eu fui uma vez, fui outra vez, fui conversando, fui dando oi, falei que orar. Ou seja, alguma coisa aconteceu. Não é uma coisa assim do nada, eu tô ali sentado comendo, pastor, vem aqui fazer uma oração. A gente não pode esperar a oportunidade às vezes aparecer. Às vezes a gente tem que produzir essa oportunidade. Então, testemunhar com ousadia não é esperar um sinal claro, olha, agora é o momento. Não! Nós precisamos pregar em tempo e fora de tempo e ser criativo na pregação. Tem hora que você não vai ter tempo para pregar, para falar de tudo. Eu fui fazer uma visita no hospital e não dava tempo. Deus falou comigo, seja rápido. Gente, eu cantei um trecho de uma música em 30 segundos. E aí, eu nem contei o tempo, estou aqui só conjecturando. Provavelmente acho que foi uns 30 segundos. Li um versículo assim na minha cabeça, um versículo rápido que eu já tinha memorizado. Falei ele rapidinho para a pessoa e fiz a oração de confirmação para ela aceitar Jesus. E ela aceitou Jesus. Depois que ela aceitou Jesus, ela começa a passar mal e entra um monte de enfermeiro. Tem hora que você não vai ter tempo a falar da vida de Jesus. Ele nasceu em Belém. Não, você não vai ter tempo. Tem que ser ali agora, você tem que ter ousadia, ousadia. Ousadia é aproveitar o tempo que você tem. Aproveitar o tempo que você tem. Então agora a gente está orando por isso. Então você vai fazer prova de Deus, você vai testemunhar com a ousadia da tua fé. O crente ele tem que ser assim. O crente ele tem que imitar Jesus. Jesus veio aqui no mundo, pregou boas novas. O que é o meu trabalho? Pregar as boas novas, pregar as boas notícias do reino de Deus. Jesus veio aqui para servir e não para ser servido. Então eu, crente em Jesus Cristo, Filho de Deus, eu estou nesse mundo para servir e não para ser servido. Eu tenho que ser igual a Jesus. Jesus confiava 100% no plano do Pai. Eu também preciso confiar 100% no plano do Pai. É assim que eu tenho que viver. É assim que eu vou ter ousadia para testemunhar, porque a minha própria vida é um milagre. Amém? Então que você receba essa ousadia do Espírito Santo para pregar o Evangelho em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas não espere você sentir um arrepio. Não espere você sentir a sua casa tremer. Não espere você tentar, com a sua lógica humana, entender determinados sinais. É óbvio que Deus quer que você pregue. É óbvio que Deus quer que você pregue o Evangelho. Porque tem coisa que Deus não quer que a gente faça agora. Mas é óbvio que Ele quer que você pregue. Ah, pastor, mas ali na Bíblia, né, o Espírito Santo já impediu o apóstolo Paulo e a igreja e alguns missionários de irem para determinado lugar. O Espírito Santo impediu deles irem para um lugar, mas não impediu deles pregarem o evangelho onde eles estavam. Jesus impediu o homem gadareno de ir com ele, mas não impediu aquele homem de pregar na cidade dele. Tá dando para entender? Pregar é pregar. É óbvio que Deus quer que você pregue. Entendeu? Mas agora, o lugar, o ambiente, aí sim, Deus pode falar com você, olha, você não vai para aquela cidade não, você vai para essa. Agora, pregar o evangelho, você pode pregar de boa, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós entregamos nossa vida, ó Deus, e pedimos perdão, porque às vezes a gente considera mais as ameaças internas e aí a gente acaba não pregando com ousadia. Mas o Senhor nos chamou para a santidade, o Senhor nos deu uma ordem para fazer discípulos. E a gente às vezes não está cumprindo essa ordem. A gente quer um monte de promessa sua cumprida, mas na hora de obedecer, aí a gente não obedece. Tem misericórdia de nós, Senhor. Faça da PIB Santa uma igreja que pregue com ousadia, uma igreja que testemunha da fé com ousadia. Em nome de Jesus, Senhor, nos enche do Teu Espírito para que possamos pregar com ousadia. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau, tchau.